imortalidade e poder, mas ao custo de se tornar escravo eterno de Imu. O último confronto entre o Rei dos Gigantes e os deuses se aproxima. Olá pessoal, bem-vindos ao Hello Animes. Hoje trago o resumo completo do capítulo 1168, A Neve de Elbaf. Há 10 anos, os esforços de Harold começaram a transformar a imagem dos gigantes. Pelo mundo inteiro, as pessoas comentavam as mudanças na raça gigante. Ouvi dizer que os soldados da marinha dos gigantes brilharam de novo. Eles são realmente confiáveis. Morro de medo deles, mas se pudesse, gostaria de conhecer um gigante. Os produtos típicos de Elbaf também passaram a circular pelo comércio global, recebendo elogios por todos os lados. Tem como trazer mais cargas? Os produtos marinhos de Elbaf estão fazendo sucesso demais. E claro, o rei dos mares profundos, Umid, que domina as correntes oceânicas, ficou ainda mais rico com essa parceria comercial. Isso é cedro de Elbaf. Difícil de transportar, mas eu compro. Ao voltar para Elbaf, Harold foi recebido com grande celebração. Era visível que todas essas mudanças estavam renovando o país gigante. Quando enfim entrarmos para o governo mundial, quero construir um navio de cruzeiro turístico. Assim, qualquer aliado poderá visitar nossa terra quando quiser. E do ponto de vista do mundo, comparados às inúmeras raças de inúmeros países, nós somos uma minoria. E cada raça possui uma cultura digna de respeito. Sempre que entramos em contato com elas, Elbaf ganha novos conhecimentos e novos amigos. Estou ansioso demais por isso. Só falta um passo. O futuro certamente será brilhante. Então a guerra vai finalmente acabar? Ida responde. Eu vou até o fim. A escola marinha também foi concluída com sucesso. E as crianças finalmente têm um lugar feliz para crescer. Os dois grandes responsáveis por tudo isso observam a cena, emocionados. Saul diz, tudo isso foi graças a vocês. Bem melhor do que deixar as crianças brandindo espadas o tempo todo. Você não tem medo de perder força militar? Harold responde, já não acredito que força militar define a força de um país. Aprendi tudo isso com Ida. Encontrá-lo foi o maior tesouro da minha vida. Pouco tempo depois, Harold voltou às pressas para visitar o gravemente doente Ida, que também estava feliz pelas mudanças de Elbaf. Harold disse, Elbaf mudou. Quando cheguei aqui, havia conflitos internos sem parar. Era assustador. Mas você mudou tudo aos poucos. As crianças estudando, as risadas delas são tão felizes. Já não é diferente do que vemos em outros países. Os costumes antigos, as regras estranhas e os maus hábitos herdados da Era dos Guerreiros, tudo isso já deveria ser deixado para trás. Harold, animado, gesticulava enquanto descrevia aquele futuro cheio de esperança. Mas eu ainda gosto da glória dos guerreiros. Acho aquilo incrível. Cada povo deve valorizar sua própria cultura. E quanto ao fato de nós dois não podermos nos casar, eu nunca consegui aceitar isso. Você sempre quis que eu fosse sua esposa legítima, não é? Fala coisas tão doces assim. É até fofo demais. E o Loki? Ele é o irmão de Hasrudin, não é? No meu coração ele sempre foi, bem, alguém importante. Mas só esse seu sentimento por mim já me deixaria feliz o suficiente para comer várias tigelas de comida. Mas, será que está tudo bem assim? Você é o rei de todos eles, Harold. Ainda precisa esperar mais um pouco, certo? Sim, Ida. Em breve, nós nos conectaremos ao mundo, e o nosso mundo vai se expandir milhões de vezes. Quando esse momento chegar, vamos partir juntos novamente, como fizemos antigamente. Soa divertido. Mal posso esperar. Eu também. A história volta 14 anos no passado. Harold foi convocado pelos 5 anciões e ouviu uma notícia inesperada. Shanks desapareceu?
Sim. Se ele tivesse concluído a missão com sucesso, deveria ter sido oficialmente promovido a membro dos Cavaleiros de Deus. Você era apenas um candidato reserva, mas agora a oportunidade caiu em suas mãos. O que pretende fazer? Claro que quero entrar para os Cavaleiros de Deus. Assim, Elbaf também poderá se tornar um país aliado. Então, parabéns. Aquele Lorde depositou grandes expectativas em você. Foi um caminho longo, mas finalmente chegou sua hora. Você será o rei que reescreverá completamente a história de Elbaf. Não, na verdade, quando Elbaf ingressar no governo mundial, eu pretendo abdicar. Quero que um sucessor mais jovem e mais puro se torne o novo rei. Isso caberá à mãe decidir. Mas por quê? Há alguém sentado no trono vazio? Venha para frente, Harald. Eu sempre observei você. Dentro do castelo Pangeia, uma onda avassaladora de força explode de repente. Após um grito prolongado e doloroso de Harald, ele obtém um novo poder. A marca do contrato do Mar Profundo manifesta um novo símbolo, transformando-se no contrato do Abismo, levando-o novamente a um território desconhecido. A energia circula por todo o seu corpo, chegando a um nível assustador. Com isso, você pode ser chamado de imortal, arrepiante, não é? Você já ultrapassou o limite dos monstros, agora você se tornou uma verdadeira arma. Finalmente, você é o cavaleiro imortal que servirá à mãe. Um corpo imortal soa como um sonho. Construa um pentagrama em Elbaf, que servirá como meu receptáculo de ligação, e então cumpra esta última vontade. Seu desejo será realizado. Elbaf será reconhecida como um país aliado do governo mundial. Sim, senhor. Em seguida, Harald, tomado de euforia, retorna às pressas para Elbaf carregando essa última missão, e mais uma vez é recebido com entusiasmo pelo povo. Logo, Harald constrói um pentagrama dentro do Salão do Trono. Contudo, a ordem seguinte de Imu deixa-o completamente incrédulo. Hã? O que acabou de dizer, Lord Imu? Mobilize todas as forças da nação e forme um exército de guerreiros. Criar uma frota gigante capaz de rivalizar com a marinha, contribuir para o mundo? Se for assim, não. Espere. Tudo o que fiz foi para libertar Elbaf das guerras. Claro, eu realmente pretendia incentivar apenas aqueles que quisessem se alistar na marinha, mas... Harald falava sozinho, e os guardas ao redor observavam, confusos, sem saber com quem exatamente o rei estava conversando. Imu estava transmitindo sua voz diretamente dentro da mente de Harald. Você não disse que queria pagar a dívida da história? Mesmo que isso significasse tornar-se um escravo? Mas esse preço deve ser pago apenas por mim. Essa história não é algo que você consiga carregar sozinho. Não discuta. Você não pode desobedecer à mãe. Aqueles que firmam o contrato do abismo recebem imortalidade e poder. Mas o preço é a obediência absoluta a cada ordem. Não importa o que seu coração deseje, você executará. Harald, aterrorizado, percebe que seu corpo começa a se mover sozinho, contra sua vontade. Isso é ruim. Estou sendo controlado. Então Elbaf nunca foi realmente considerada para entrar na engrenagem do governo mundial. Esse Imu, ele quer transformar todos os guerreiros de Elbaf em escravos. Harald finalmente compreende as intenções perversas de Imu. Então começa sua derradeira resistência. Ele chama os guardas imediatamente. O que está acontecendo, majestade? Há alguém aqui? Tragam correntes. Amarre-me a este pilar, rápido! Chamem o ancião Yaruru e meus filhos. Hardin está no mar. Lord Loki foi preso no centro de detenção por causa daquele incidente. Harald cai de joelhos, tomado pela dor, enquanto seu corpo grita sob ordens que ele não pode desobedecer. O que exatamente você quer que eu faça? Majestade, não se aproximem, soltem-no. O centro de detenção do submundo recebe imediatamente a ordem para libertar Loki. Parta imediatamente para o Castelo Ost. O rei o convoca. Yaruru, que estava em casa, também recebe uma ordem urgente e parte às pressas. Espere. O que está acontecendo afinal? Agora retornemos ao ponto central. Naquele dia, ocorreu um massacre em larga escala dentro do castelo. O rei Harald, o monarca mais amado da história de Elbaf, perdeu sua vida ali. A história, entrelaçada, caminhava para aquele momento inevitável. E assim chegamos ao fim do capítulo 1168 de One Piece. Este capítulo funcionou como uma ponte importante, em que o autor encaixa a última peça da linha do tempo dos gigantes, ligando tudo ao trágico dia apresentado no capítulo 1152. A partir daqui, tudo indica que a narrativa seguirá o ponto de vista de Loki. Também vimos o contrato de Imu ser aprofundado, revelando seus efeitos, suas limitações
e o peso de um vínculo capaz de colocar até mesmo um rei de joelhos. E isso levanta a dúvida: será que Harald realmente foi o único monarca da história a ter sido controlado? Se você está curtindo o conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos para não perder nada. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Nos encontramos no próximo capítulo.